Deixa eu só abrir o slide aqui de equilíbrio. Vamos lá, pessoal. Eu parei aqui na parte de alavanca. Eu tinha até falado desse primeiro aqui, mas eu vou comentar os 3 tipos de alavanca de novo, tá? Bom, o que é uma alavanca interfixa? Pessoal, alavancas são dispositivos que a gente usa, né, no dia a dia, que trabalha com a ideia física de momento, né? De rotacionar o corpo para produzir determinado efeito. A alavanca vai ser chamada de interfixa. Então tá aqui, ó, quando o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser movimentado, como mostra a figura a seguir. O que quer dizer isso? Quando você tem, por exemplo, uma gangorra, tá? Vou dar o exemplo da gangorra. A gangorra está apoiada aqui no ponto próximo ao centro, né? Esse objeto aqui é o objeto que está querendo vencer, né? Por isso que ele está sendo representado ali por FR, tá? Que é força resistente. Isso aqui é a força resistente. É como se tivesse um saco de cimento na ponta da gangorra e a gente tivesse que erguer esse saco de cimento. Como é que a gente vai erguer esse saco de cimento? Aplicando essa força FP, que é chamada de força potente. Exemplo desse tipo de alavanca interfixa: gangorra, a tesoura. A tesoura, a gente faz a força potente na base da tesoura. Ó. Tá ridículo, mas é uma tesoura, tá? Então, aqui a gente aplica força potente na tesoura. Aqui está o ponto de apoio. E aqui é a força resistente que a gente quer vencer. A gente quer cortar alguma coisa, tá? Então, a tesoura, o alicate também faz isso, né? O alicate, ele é assim, né? No alicate aqui você faz a força potente, que é um P, tá, pessoal? Você faz a força potente aqui, a força que você aplica. Aqui é o ponto de apoio. E aqui no alicate é a força resistente, que é o que você quer vencer, que é o que você quer apertar, o que você quer cortar. Tá bom? O outro tipo de alavanca, são 3 tipos, é a alavanca interresistente. Né? O segredo, pessoal, é o seguinte: esse inter é entre, né? Fixa, então, é o que está no meio. Porque na alavanca sempre vão ter 3 coisas: a força potente, que é a força que você aplica, a força resistente, que é a força que você quer vencer, e o ponto de apoio. Como são 3, sempre um vai estar entre 2, não é? Quando a alavanca é interfixa, o que é fixo, que é o ponto de apoio, ele está entre a força potente e a força resistente. Quando a alavanca é interresistente, é a força resistente que está entre a força potente e o ponto de apoio. Né? Ó, inter é entre resistente, ou seja, a força resistente está inter, está no meio, está entre, né? Entre a potente e o ponto de apoio. Que é o que está escrito aqui. Ó. A força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Os exemplos desse tipo de alavanca são quebra-nós, abridor de garrafa, carrinho de mão. Vamos ilustrar aqui o carrinho de mão. Como é que o carrinho de mão se enquadra nesse tipo de alavanca interresistente? Ó. Deixa eu pegar uma foto de um carrinho de mão aqui na internet, que eu desenhando vai ser um lixo. Deixa eu digitar aqui carrinho de mão.
mão. Pronto, peguei uma foto aqui. Derrubar. Só um minuto, vai aparecer. Pronto. Aqui o nosso carrinho de mão, pessoal. Ó, a força potente que você tem que aplicar, tá? A força resistente, que é um peso aqui que você está querendo carregar no carrinho de mão, e o ponto de apoio, que é onde o carrinho de apoio está apoiado. Então, por que o carrinho de mão é uma alavanca interresistente? Porque a força resistente está entre a potente e o ponto de apoio. São sempre três: força potente, força resistente e ponto de apoio. Uma vai estar entre outras duas. O nome da alavanca vai se referir ao tipo, tá? A uma dessas três que está entre as outras duas. Se é a resistente que está no meio, a alavanca vai ser interresistente. Nessa aqui era fixa que está no meio, então vai ser a interfixa. Então vocês já podem imaginar que a próxima alavanca é a interpotente, né? Que é o que está faltando, a força potente no meio entre, né, a resistente e o ponto de apoio, que é justamente o que está escrito aqui. Ó, nesse tipo de alavanca, a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. São exemplos desse tipo de alavanca: a pinça, o cortador de unhas, tá? Pessoal, como é que é uma pinça? A pinça tá aqui o ponto de apoio dela, né? Você faz força na pinça aqui, ó. Aqui que é a força potente. E aqui é a força que vai ser aplicada, a força resistente, que é o que você quer vencer, que é extrair um fio de cabelo, tá? Retirar alguma coisa, bom? Então, na pinça, a gente aplica a força, ou seja, a força potente, ela vai ficar entre o ponto de apoio e a força resistente. Ele dá até, com o exemplo do hashi, né? Hashi que a gente, é aquele palitinho que a gente usa para comer comida japonesa, né? Tanto que a gente segura, né? Aqui é o ponto de apoio do hashi, e a força que a gente aplica no hashi está aqui, ó. É a força potente, a gente segura ele assim, né? São dois, na verdade. Deixa eu pegar aqui dois lápis aqui. A gente segura assim, né? Hashi. Então fica aqui em cima, ponto de apoio. Aqui é a força potente que você aplica e aqui é resistente, né? É o que você vai segurar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses tipos de alavanca? Alguém se confundiu? Alguém nunca tinha visto isso? Alavanca? Eu nunca. Você entendeu, Inara? Entendi sim. Tá? O segredo da alavanca, porque você vai precisar saber esses nomes, tá? O lance é o seguinte. E vamos supor que isso eu estou colocando por causa do Enem, tá? Vamos supor que o Enem ele invente um objeto na hora da cabeça dele, tá? Ele não vai cobrar nem pinça, nem tesoura, nem carrinho de mão, nem cortador de unha, nem hashi, nem nada. Ele inventou um objeto. Nesse objeto, pelo enunciado, pela descrição, você está percebendo. Deixa eu até abrir um slide aqui. Aí você está percebendo que o cara inventou um objeto maluco lá. E nesse objeto maluco, está aqui o ponto de apoio, está aqui a força potente e está aqui a força resistente. Aí ele pergunta que tipo de alavanca é. A alavanca vai ser inter alguma coisa. É só você ver o que está no meio. É o ponto de apoio que está no meio? É a parte fixa? Então é interfixa. Aí se fosse a força resistente no meio,
interresistente. E se fosse a potente? Interpotente. Então, o que você tem que ver é o que está entre... Qual é a descrição do fenômeno, né? Não sei nem o nome certo para isso, né? Porque ponto de apoio não é força, tá? Mas quem está entre quem, né? Se é o ponto de apoio que está entre a potente e a resistente, é interfixa. Se é a força potente, se fosse um negócio assim, né? Força potente, ponto de apoio e força resistente, né? Ou seja, se você tiver que vencer, aqui é um P de potente, se você tiver que aplicar a força, porque força potente é a força que você aplica, no meio é interpotente, tá bom? Leandro, só uma coisa. Por que na interpotente a força potente é pra cima? Nesse desenho que eu fiz, Isso, é porque eu fico pensando, na pinça a gente empurra tanto pra baixo quanto pra cima, né? não, a pinça, não, o que eu estou falando é o seguinte, né? Quando a gente bota força assim, ô Inara, força potente, né? Você está apertando a pinça. Tanto faz eu representar assim quanto assim, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu sei que na prática você faz isso, tá? Certo? Aham. A gente faz força, a gente executa essas duas forças aqui, esses dois vetores que você está vendo. Concorda comigo? Aham. Representar simplificadamente esse tipo de força potente, basta fazer qualquer um dos dois desenhos, tá bom? Ah, sim, beleza. Tá? Mas eu entendi o que você falou. Tá certo, sim. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Eu vou fechar esse slide aqui e vou colocar lá na plataforma. Eu só não tinha colocado porque eu não tinha acabado, né? Mas eu vou fechar ele aqui, vou salvar, só apagar isso aqui. E vou colocar lá na plataforma pra gente. Deixa eu só abrir o outro aqui com vocês. Que agora que a gente efetivamente vai começar a Física 2. Pronto. Pessoal, na aula passada de Física 2, a gente viu conceitinho de eletrostática, de carga elétrica, tipo de eletrização, né, por contato, por indução, por atrito. A gente viu a força elétrica, que é a lei de Coulomb, que é KQQ sobre D ao quadrado. Fizemos exercício de aula. Agora a gente vai continuar a matéria com o campo elétrico, tá bom? Então eu preparei alguns slides aqui. Como é que vai ser a aula de agora? Eu preparei alguns slides para eu apresentar a vocês o campo elétrico, tá? E depois eu fiz uma listinha de exercícios que a gente vai fazer alguns juntos, né? E outros eu vou deixar vocês fazendo, que são exercícios só sobre campo elétrico. Alguns estão na apostila também e outros não, são exercícios novos. Vamos dar aqui a definição de campo elétrico. Deixa eu só autorizar alguém aqui rapidinho. Vamos dar aqui a definição de campo elétrico, pessoal. Campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, ou por um sistema delas. Cargas elétricas num campo elétrico estão sujeitas e provocam forças elétricas. A fórmula para se calcular a intensidade de um campo elétrico é dada pela relação entre a força elétrica e a carga de prova Q. Vou traduzir para vocês isso aí. Eu vou abrir um slide aqui para a gente primeiro falar sobre os dois campos que a gente... O primeiro campo que a gente já conhecia e agora o campo novo, que é o campo elétrico. Pessoal, na aula de gravitação, e essas matérias elas são dadas juntas, não é à toa, tá? Isso é proposital, porque elas trabalham com conceitos muito próximos. Na aula de gravitação universal, eu falei para vocês o seguinte, que o espaço, né, não é um vazio. A ideia que eu gostaria que vocês tivessem do espaço é como se ele fosse um tecido espaço-tempo, né? Esse é um nome mais bonitinho.
E é um tecido passível de ser deformado, um tecido passível de deformação. Então, ó, eu tenho aqui o tal, eu tenho aqui o tal tecido, esse é o espaço, né? É o preto do céu, quando a gente olha para cima. Só que acontece o seguinte, quando eu coloco um corpo muito massivo, ou seja, na verdade, qualquer corpo consegue deformar o espaço. Só que essa deformação, ela só é perceptível quando você fala de corpos extremamente massivos, né? Começando por algumas luas, tá bom? Ou asteroides bem grandes. Mas vamos pegar o caso do nosso planeta, do planeta Terra. A Terra, ela tem uma massa muito grande. Imagina a massa de todo o planeta Terra, gente. Como a Terra tem uma massa muito grande, ela deforma, ela causa uma deformação no espaço ao redor dela, né? O espaço ao redor da Terra, ele fica deformado. Como esse desenho está bem próximo do horroroso, eu vou pegar uma foto no Google, já que eu estou com a internet aqui. Então, eu vou pegar uma foto disso que eu estou tentando desenhar. Com certeza, né? Vocês vão ver que eu vou pegar um desenho um pouquinho melhor do que eu estava fazendo, tá? Pronto, tá? Eu queria fazer isso aqui, tá bom? Vocês sabem que eu desenho bem, eu nunca consegui fazer esse desenho, mas vamos lá. Então, pessoal, essas linhas, esse tecido, essa malha que vocês estão vendo, isso é o espaço, tá bom? É claro que isso aí é uma representação artística, tá, pessoal? A Terra, os corpos massivos, eles fazem exatamente isso, eles deformam o espaço, tá? E tudo que está nessa deformação, ele não deforma só o plano, tá, pessoal? É o espaço inteiro, só que artisticamente só dá para representar dessa forma, tá? Então todo o espaço ao redor da Terra, tá? Tridimensionalmente, não no plano como vocês estão vendo, né? Ele é deformado. Então todo o corpo que fica próximo a essa deformação, ele vai ser atraído pela Terra. Isso que é o campo gravitacional, tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui um ponto P, deixa eu representar aqui de branco. Se você tiver aqui um ponto P, o campo gravitacional no ponto P, tá? Única e exclusivamente pela ação da Terra, ele vale a constante gravitacional G, ele vale a massa do planeta Terra dividido pelo quadrado da distância entre o ponto e o centro da Terra, dividido pelo quadrado dessa distância aqui. Essa é a distância D. É assim que a gente calcula o valor da aceleração da gravidade em um determinado ponto P. Tá bom? Só que acontece o seguinte, pessoal. Se não tiver nada no ponto P, se o ponto P for apenas um ponto ali do vazio, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, se a gente coloca uma massa M no ponto P, se eu coloco aqui uma massa M, que poderia ser este satélite aqui que está orbitando a Terra, tá? Se eu coloco uma massa M aqui, o que acontece? Se eu pegar, tá, a força gravitacional, porque existe uma força de atração, certo, pessoal? Como é que a gente calcula a força pela lei da gravitação de Newton, que eu também expliquei na aula de gravitação? A força é a constante gravitacional G, o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância. Correto? E o lance é o seguinte, pessoal. Se vocês prestarem atenção, essas fórmulas aqui, elas são muito próximas, né? Elas são muito próximas. Ou seja, a força gravitacional,
Para ter força, e com massa a força é apenas atrativa, você precisa do produto de duas massas. Tem que ter a Terra, que tem massa mzão, que é esse mzão daqui, que está gerando o campo gravitacional, e um satélite, que tem massa mzinho, né, considerando o satélite nessa posição P aqui. Agora, essas fórmulas, elas são muito parecidas, exceto pela massa do satélite. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso substituir toda essa parte aqui por G. E posso escrever que a força gravitacional é o campo gravitacional vezes a massa do satélite. Só que essa força gravitacional vocês conhecem com outro nome. O nome dela é peso, não é? Por isso que peso é massa vezes gravidade. Por isso que vocês aprendem a formulinha P igual a mg. O peso é a força gravitacional, o mzinho é a massa do satélite e o g é o campo gravitacional gerado pela presença do planeta Terra. Ocorre, pessoal, o seguinte, que eu poderia isolar o campo gravitacional e dizer que o campo gravitacional é a força gravitacional dividido pela massa do satélite, tá bom? Que é um corpo qualquer que a gente colocou aqui nessa posição P. Então, o campo é força sobre massa. Agora, vamos trazer isso para a eletricidade. Olha o que está dizendo essa fórmula aqui, que o campo é força sobre carga. Vê se não é a mesma coisa disso. O campo é força sobre massa. Só que a diferença, pessoal, que em eletricidade, em vez de campo gravitacional, é campo elétrico. E em vez de massa, é carga. O resto é igual, tá bom? Em vez de força elétrica, em vez de força gravitacional, é força elétrica. Tá? Então, o lance é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma carga elétrica, tá? Quando eu tenho uma carga elétrica, essa carga elétrica, eu vou colocar ela como positiva aqui, tá? Essa carga elétrica, ela gera um campo gravitacional, um campo elétrico, perdão, ao redor dela, tá? Se não tiver nada nesse ponto P, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, se tiver uma outra carga aqui, por exemplo, se eu coloco aqui uma carga positiva, aí eu vou ter uma repulsão. Aí vai aparecer aqui uma força elétrica, tá certo? Então, análogo ao campo gravitacional, eu posso dizer que o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carguinha que eu coloquei aqui, que a gente chama de carga de prova, tá? Eu vou chamar essa carga aqui de Qzão e essa de Qzinho. Então, esse é o campo elétrico. O campo elétrico, que é um vetor, é a força elétrica dividido pela carga. Daí, pessoal, se eu abrir a fórmula da força elétrica é o quê? K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre distância ao quadrado, sobre esse Qzinho. Vai cancelar. E aí o campo elétrico, a fórmula dele é K, módulo de Qzão sobre distância ao quadrado. Como a gente já imaginava, né? O campo gravitacional era a constante gravitacional vezes a massa sobre o quadrado da distância. O campo elétrico é a constante eletrostática vezes a carga sobre o quadrado da distância. A distância, por acaso, é essa aqui. Então, são duas coisas que vocês precisam saber sobre campo elétrico. Primeiro, que o conceito de campo é força sobre carga. E segundo, se eu abrir a fórmula da força, eu chego a outra representação do campo elétrico, que é Kq sobre D ao quadrado. Tá? Bem parecido com a gravitacional. Eu vou colocar a gravitacional do lado aqui só para vocês compararem, tá? Ó, a força gravitacional é G, mzinho sobre D ao quadrado. A força elétrica é K, Qzinho sobre D ao quadrado. Olha como é parecido.
E o campo elétrico é kq sobre d ao quadrado. E o campo gravitacional é gm sobre d ao quadrado. Tá bom? Farinha do mesmo saco. Agora, pessoal, a única diferença é que quando a gente fala em atração gravitacional, a força gravitacional, ela tem natureza atrativa, né? Massa atrai massa. Agora, a força elétrica, ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Porque se eu tivesse um ponto P', e nesse ponto P' eu colocasse uma carga negativa, eu ia ter atração. Eu teria uma força elétrica atrativa, porque positivo atrai negativo. Tá? Então, pessoal, o lance é o seguinte: a representação do campo elétrico, tá? A representação do campo elétrico, ela vai ter dois sentidos. A do campo gravitacional não. O campo gravitacional só aponta para o corpo. Olha aqui, ó. Se você pegar um ponto P' aqui, a representação do campo gravitacional está para cá, ó. Lembra que vocês aprenderam que a gravidade sempre aponta para o centro da Terra, quando é a Terra que está gerando o campo gravitacional? Tá? Então, a gravidade sempre tem um sentido convergente, que a gente chama, né? Sempre apontando para o corpo. O campo elétrico não, tá? O campo elétrico, vocês vão ver que ele tem duas representações, que eu vou mostrar, vou falar agora aqui, ó. Vale notar que o campo elétrico só pode ser detectado a partir da interação do mesmo com uma carga de prova. Ou seja, pessoal, para você verificar a existência do campo elétrico, você tem que enfiar alguma carga aqui para sentir a presença, né? Porque se eu coloco uma carga positiva e ela é afastada, e ela é repelida, ou se eu coloco uma carga negativa e ela é atraída, eu sei que tem um campo elétrico ali. Então só dá para sentir a presença do campo elétrico com uma carga elétrica. Caso não haja interação com a carga, podemos dizer que o campo não existe naquele local, que é o que faz todo sentido, né? Agora, pessoal, quando um campo elétrico é gerado por uma carga positiva, por convenção, terá um sentido de afastamento. Por convenção. Isso não tem nada a ver com atração e repulsão. Essa é a grande dificuldade dessa matéria. A gente só representa o campo elétrico em um determinado sentido para indicar que aquela carga que está gerando o campo elétrico tem determinada natureza. E, por sua vez, quando a carga é negativa, vai ter um sentido de aproximação. Antes de eu soltar o outro slide, deixa eu falar um pouco melhor sobre isso, fazendo um rascunho. Tá? Leandro, depois você pode só dar a unidade do campo elétrico? Ah, não coloquei não. Newton por Coulomb. Ah, tá, beleza. A força é em Newton, né? Aham. A carga é em Coulomb, então Newton por Coulomb. Foi? Tá, foi sim. Depois, na próxima aula, que é de potencial elétrico, eu vou te dar uma outra unidade de campo elétrico, que é volt por metro. Mas aí eu vou ter que te dar... A gente vai falar sobre potencial elétrico na próxima aula e vai se relacionar com campo elétrico. Então você pode encontrar uma outra unidade de campo elétrico, tá? Que também é correta, mas a gente ainda vai ver essa unidade mais na frente. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, o que eu estou falando é o seguinte: se eu tenho uma carga positiva e eu quero determinar o campo elétrico no ponto P do espaço, pelo fato dela ser positiva, convencionou-se que o campo elétrico ele vai ser representado como um vetor se afastando da carga. Isso não tem nada a ver com atração e repulsão, porque esse ponto ele não tem carga, ele não está sendo nem atraído e nem repelido. Isso é só uma convenção. Se essa carga for negativa, tá? Num determinado ponto P do espaço, o campo elétrico vai parecer com o campo gravitacional, né? Ele vai ter um sentido de aproximação, tá? Tem livro que chama de divergente, tem livro que chama de convergente. Então, por favor, não confundam isso com atração e repulsão. Sobretudo quando a gente colocar uma carga na parada. Querem ver?
Se eu colocar aqui uma carga negativa, tá? Essa é a carga Qzão, essa é a carga Qzinho. Se eu colocar aqui uma carga negativa, existe, pessoal, olha só, força elétrica entre elas, né? Deixa eu representar aqui. Eu vou chamar isso aqui melhor de corpo 1 e corpo 2. Corpo 1 e corpo 2. Se as cargas têm sinais opostos, elas vão se atrair. Essa aqui é a força que 2 faz em 1, e essa aqui é a força que 1 faz em 2, tá? Isso a gente está analisando a força. Agora, se eu levar em consideração apenas o campo elétrico gerado pela carga positiva, e quiser determinar esse campo elétrico aqui onde tá, a carga 2 está posicionada, pelo fato da carga 1 ser positiva, ela vai gerar em todos os pontos do espaço, inclusive onde a carga 2 está, um vetor de afastamento. Um vetor divergente, né? Eu vou até usar esse nome, divergente. Então, aqui é o campo elétrico nesse ponto do espaço que eu vou chamar de ponto P, tá? Não se... Ah, mas elas se anulam? Não, você não pode somar 5 laranjas com R$2, né? Se eu falar para você assim, quanto que é 5 metros mais 10 segundos? Não dá para fazer essa conta porque não faz sentido. É a mesma coisa você tentar operar força com campo elétrico. São duas coisas diferentes, tá? Então aqui, ó, onde a carga 2 está posicionada, existe um campo elétrico divergente, ou seja, um vetor apontando para fora. Espera aí, rapidinho. Existe um vetor apontando para fora. Isso pela natureza da carga que está gerando o campo elétrico, porque em todos os pontos do espaço, ela vai gerar um campo elétrico apontando para fora. E como aqui, por acaso, tem uma carga, vai ter força elétrica. Alguém não compreendeu essa ideia? Leandro, eu não entendi muito bem a carga 2. Por que o campo elétrico ele é para fora se a carga negativa tem o campo elétrico para dentro? Calma, mas quem gera... não é, vamos lá. Quem está gerando o campo elétrico, tá? Nesse caso, nessa representação que eu estou fazendo, é a carga número 1. Tá? Esse vetor vermelho que você está vendo, Sara, é o vetor campo elétrico gerado pela carga número 1, certo? Mas o sentido dela ainda é positivo e o do outro ainda é negativo, né? Vamos lá, eu vou tirar essa carga daqui. Mas o que você diz aqui foi tipo uma polarização? Não tem nada a ver. Não, esquece nomes que eu não falei ainda, esquece, tá? Senão você pode usar conceitos que são de outra... não estão relacionados com isso, pode acabar se confundindo. Vamos lá. Tá vendo essa carga positiva aqui, sabe? Tô. Tá vendo esse ponto P aqui no espaço? Sim. Você concorda que nesse ponto P no espaço aqui, por convenção, o campo elétrico está sendo representado dessa forma? Uhum. Você entende isso? Sim. Sim? E esse campo elétrico, só para você saber, ele é calculado como K, Qzão, sobre o quadrado da distância. A diferença é que, como não tem carga nenhuma aqui, esse campo elétrico não está sendo sentido por ninguém, tá? Ele só existe. Ele só vai ser percebido quando uma carga elétrica entrar nessa região de campo, tá bom? Então está aqui o campo elétrico, Kq sobre D ao quadrado. Repara que o campo elétrico, ele depende da distância do ponto até a carga. Você não pode representar o campo elétrico na carga, tá certo? Em cima da carga, porque a distância é nula, beleza? Tá. Então tá bom. Agora, por acaso, no ponto P, eu vou colocar uma carga negativa. E aí a pergunta que eu vou te fazer é, o fato de eu ter colocado uma carga negativa aqui, muda o campo elétrico gerado pela carga grandona? Não. Se eu colocasse um sapato aqui, não ia mudar. Um tênis, uma carga, um apartamento, um copo, né, um café, nada ia mudar o campo elétrico gerado por essa carga número 1. Esse aqui é o campo elétrico gerado pela carga número 1. Essa aqui é a minha carga número 2, tá?
O lance, Sara, é que a carga elétrica ela não gera um campo sobre si mesma, porque não tem distância a ser considerada. Eu não estou representando o campo elétrico gerado pela carga 2. Ele existe, né? Esse campo elétrico gerado pela carga 2 no espaço é um vetor apontando para a carga 2. Só que ele não está sendo representado. Eu só estou representando o campo elétrico gerado pela carga número 1. O que eu falei foi o seguinte, é que entre a carga 1 e a carga 2, existe força elétrica. Elas se atraem. A carga 1 atrai a carga 2 com uma força atrativa. E se eu representar isso só na carga 2, aqui vai ser representada a força que 1 faz em 2. Então, é comum pedirem a representação nas forças que atuam, né? Por exemplo, o exercício poderia ser assim, marque o esquema correto que representa a direção e o sentido dos vetores força e campo elétrico que atuam na carga 2. Você entendeu, Sara, que a força é atrativa? Entendi. E que o campo é apontando para fora? É o campo que eu tinha ficado confusa, porque eu achava que os dois campos iam interferir um com o outro, sabe? Mas vamos lá. Esse campo aqui, tá? Ele é o campo gerado pela carga número 1. O campo da carga número 2, ele não pode ser representado na carga número 2, porque não tem distância. Existe o campo elétrico da carga número 2, mas ele nunca é representado na carga. Mas ele poderia ser representado na carga número 1? Sim, poderia. Aí seria para dentro. Aí seria para cá. Eu vou fazer o campo, vou fazer de verdinho aqui. Esse aqui é o campo elétrico gerado pela carga número 2 no ponto que está localizada a carga 1. E aqui é a força F21, que é a força atrativa. Beleza? Entendi. Ela vai em direção... A força elétrica vai em direção ao ponto 2, né? Meio que isso. Não, a força é atração e repulsão. Tá? Não, o campo elétrico. Isso. São duas análises diferentes que vocês devem fazer. Força tem a ver com atração e repulsão. Tá? Campo elétrico é apontando para fora ou é apontando para dentro. Nunca na carga, sempre em algum ponto afastado da carga. Tá certo? Então, se você pega, por exemplo, uma carga positiva e quer representar o campo elétrico nesse ponto P, tá? A representação do campo elétrico tem que ser um vetor apontando para fora, por convenção. E se você quiser representar a força elétrica aqui no ponto P, não tem como fazer, porque não tem carga. Só vai existir força elétrica se eu colocar alguma carga aqui. Se eu, por exemplo, colocar uma carga positiva aqui, aí eu vou ter uma força de repulsão. Mas se eu tirar a carga daqui, não tem mais força, só tem campo. E o campo é o campo gerado por essa carga aqui, tá bom? Se aqui é o campo elétrico 1, é porque essa é a carga aqui 1. Alguém ficou com dúvida nisso? Ou quer perguntar alguma coisa? O que vocês mais erram é isso, tá? Isso não é fácil. E vai precisar de um tempo para vocês se acostumarem. Por isso que eu resolvi dar só campo elétrico hoje. Nos exercícios, a gente vai ter oportunidade de fazer outras representações. Aqui é só um resumo do que eu já falei, né? É a fórmula do campo elétrico, tá bom? A fórmula do campo elétrico ela é obtida dividindo a força pela carga que você coloca em um determinado ponto. Aqui está escrita a fórmula, né? O campo elétrico gerado por uma carga elétrica é diretamente proporcional ao módulo da carga elétrica e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a carga e a um ponto qualquer do espaço. Aqui está a legenda. O K é a constante eletrostática, pode ser K0 aqui também. Q é a carga que gera o campo elétrico e D é a distância entre a carga e um ponto P do espaço. Essa distância tem que estar em metro. E aqui é uma representação artística, tá? De uma carga negativa que tem todas as linhas de campo apontando para ela e de uma carga positiva que tem todas as linhas de campo saindo dela. Tá certo?
E aí, pessoal, a gente vai falar agora em campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Tá? Como o próprio nome diz, pessoal, o campo elétrico uniforme é quando o campo elétrico ele tem o mesmo valor em todos os pontos. Tá? Ele tem o mesmo valor, mesma intensidade, direção e sentido. Né? Valor e intensidade são sinônimos, tá bom? Eles têm mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Uma maneira de a gente gerar um campo elétrico uniforme é pegar, por exemplo, uma placa positiva bem grande, uma placa negativa bem grande e plana, tá? E aí o campo elétrico ele vai ter o mesmo valor em toda essa porção interior da placa. Então, quando vocês nos exercícios observarem esse desenho ele está fazendo menção, ele está fazendo referência a um campo elétrico uniforme, tá bom? Por que a representação do campo elétrico uniforme é sempre da placa positiva para a placa negativa? Porque, por convenção, o campo elétrico sai da positiva e chega na negativa. E no campo elétrico uniforme é a fome com a vontade de comer. Se eu tenho uma positiva e uma negativa, ele sai da positiva e vai até a negativa. Essa é a representação física do campo elétrico, saindo da positiva e entrando na negativa. Isso é apenas uma convenção de representação, porque convencionou-se que sai da positiva e aponta para a negativa, né? Aponta para fora na positiva e para dentro na negativa. Por isso que a representação é essa. Qual é a implicação disso? Se eu coloco aqui uma carga positiva, no interior desse campo elétrico uniforme, tá? Vai ter a atuação do campo elétrico, porque ela está na região de campo elétrico, por isso que o campo elétrico está apontando para a direita, tanto na positiva quanto na negativa. Porém, pessoal, eu vou ter força elétrica. Tá? No caso da positiva, por que a força elétrica está para a direita também? Porque a carga positiva ela se sente repelida pela placa positiva e atraída pela placa negativa. Então ela vai para a direita. A negativa não. Ela se sente atraída pela placa positiva e repelida pela negativa. Então o caminho dela é para a esquerda, tá? Ah, Leandro, é para somar força e campo? Não, não pode somar 20 metros com 10 segundos. Não se soma grandezas de unidades diferentes. Força é em Newton, tá? Campo é Newton por Coulomb. Você não tem como somar isso aqui, ó, 10 newtons mais 5 newtons por Coulomb. Não tem o que fazer. Agora, pessoal, vamos supor, tá? Deixa eu pegar aqui um. Se eu não achar um desenho bom, eu vou desenhar. Campo elétrico uniforme. Deixa eu pegar uma agenda aqui. Bom, esse desenho tá bom que ele tá de cabeça para baixo. Então, deixa esse aqui. Não tá assim a maravilha o desenho, mas dá pro gasto. Dá pro gasto que eu quero explicar. Atenção aqui, pessoal. Ó. Eu tenho aqui um esquema simplificado de um campo elétrico uniforme, tá? Podia ser de cabeça para baixo, tá, pessoal? A placa positiva embaixo e a negativa em cima. Aí, o sentido desse vetor campo elétrico seria o oposto. Eu vou colocar aqui agora uma carga positiva, preste atenção nisso aqui. E vou colocar aqui uma carga negativa. Alguém consegue me dizer qual das cargas, se é a positiva ou a negativa, que tem condição de ficar paradinha aí dentro do campo elétrico? Alguém consegue me responder? Se é a positiva ou a negativa? Será que alguma dessas cargas consegue ficar flutuando aí no interior do campo elétrico? Dá 30 segundos para vocês olharem e pensarem.
Pera. E aí? Inara, e aí? O que você acha? É negativa? Vamos ver? Vamos representar as forças que estão atuando nessas cargas? Nas duas eu tenho peso. Falar em força, tá, pessoal? Tem peso. Na positiva, a força elétrica está para baixo, né? Porque ela se sente atraída pela placa negativa. Na negativa, a força elétrica está para cima. Eu vou chamar essa situação aqui de situação A e de situação B. Então, pessoal, na situação A não tem como, né? Pela segunda lei de Newton, peso mais força elétrica igual a massa vezes aceleração. Na situação B, eu posso ter três cenários. Se a força elétrica for maior do que o peso, eu posso ter força elétrica menos peso igual a massa vezes aceleração. Se o peso for maior do que a força elétrica, eu posso ter peso menos força elétrica igual a massa vezes aceleração. Agora, se o peso for igual à força elétrica, eu posso ter peso igual à força elétrica. É esta situação aqui que é bastante explorada nos exercícios de campo elétrico uniforme. É quando a carga fica em equilíbrio. E vocês sabem, pessoal, que o peso é massa vezes gravidade. E vocês sabem que a força elétrica, tá? Ela pode ser obtida como campo vezes a carga. Só multiplicar cruzado aqui. Então, no campo elétrico uniforme, a fórmula que a gente vai usar é campo igual a força sobre carga. E essa carguinha aqui é a carga que está no interior do campo elétrico. Ou a gente vai usar multiplicando cruzado. Força igual a carga vezes campo. Então, pessoal, sempre que tiver uma questão de campo elétrico uniforme, é para usar essa relação entre força e campo. Não tem como usar o KQ sobre D ao quadrado, porque a gente não tem essa carga que gera o campo elétrico. Essa carga seria somatória da carga de todas essas placas aqui que vocês não vão conhecer no exercício. Pelo menos eu nunca fiz um exercício de campo elétrico uniforme, tá? Em 20 anos fazendo exercício disso, que ele desce essa carga aqui, tá bom? Então, no campo elétrico uniforme é para usar a relação entre força e campo. Ou seja, é para usar a definição de campo elétrico. Então, a gente vai substituir a força elétrica pelo Qzinho, que é a carga de prova, essa carga que está aqui dentro, tá? É a carga Qzinho, vezes o campo elétrico. Então, sempre, tá? E cair questão de campo elétrico uniforme e for relatada uma situação de equilíbrio, vocês vão usar que peso é igual a força elétrica. Peso é massa vezes gravidade e a força elétrica é carga vezes o campo. Então, Inara, tá certo, né? A única possibilidade, por isso que eu falei impossibilidade, da gente ter equilíbrio é na situação B. Na situação A é impossível, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide que vocês estão olhando? Então, eu tenho uns 4 slidezinhos agora teóricos, tá? Que eu vou passar rápido sobre eles. Eu vou só ao banheiro rapidinho, tá bom? Eu volto falando sobre nesses 4 slides aí.
Então, galera, vamos lá. Esses slides agora são teóricos, então quem vai fazer a prova do Enem presta bastante atenção, tá? Porque tem muita questão que sai daí. Eu vou falar agora sobre distribuição de cargas na superfície dos corpos. Como é que as cargas se distribuem na superfície dos corpos? Vamos ler esse pequeno texto que eu escrevi. Quando objetos condutores sólidos em equilíbrio eletrostático, tá? Pessoal, estar em equilíbrio eletrostático é porque não tem corrente elétrica circulando dentro do condutor, tá? A gente ainda vai ver eletrodinâmica, corrente elétrica nada mais é do que movimento de carga elétrica. Então vamos lá. Quando objetos condutores sólidos em equilíbrio eletrostático, tá, de formato irregular estão carregados, a carga excedente se acumulará nas regiões de menor superfície. Então vamos iluminar isso aqui. A carga excedente se acumulará nas regiões de menor superfície. Isso é conhecido como poder das pontas. Não ficou legal de vermelho não, hein? Ficou bom não. Vamos dar de verdinho. Então, a carga excedente se acumulará nas regiões de menor superfície, poder das pontas. A explicação para tal fenômeno requer um pouco mais de aprofundamento e conceitos que serão vistos posteriormente. A gente não vai chegar propriamente, tá? Eu não vou chegar propriamente a explicar por que as cargas se acumulam na ponta, porque tem uma física de nível superior aqui, fala sobre densidade superficial, tá? Não vale a pena, né? A gente não tem aqui a matemática suficiente para explicar a física que está por trás disso. Mas é aquela história, né? Saibam que a carga se acumula nas regiões de menor superfície. Tem uma explicação física muito bonita para isso, que é o poder das pontas, tá? Onde é que a gente pode verificar esse poder das pontas? Só pegar meu café aqui. Para-raio. Tomar um cafezinho aqui, pessoal. Rapidinho, né? Saudade do curso, tomar um cafezinho. Porra, comer um amendoim, que em casa não tem amendoim. Tainá com aquele grão de bico ruim pra caralho lá que tu leva lá. Ainda tá comendo essas merda ainda, Tainá? Como? É ruim, mas eu pegava, né? Todo mundo reclamava, mas todo mundo comia também. Claro, pô. A sala de aula, se tu botar cocô, o pessoal vai pedir. É impressionante isso. Tu abrir um saco de merda, vão pedir um pedaço. Até aquele biscoito horroroso que eu levava pedindo. Mas vamos lá. Pessoal, para-raio, tá? Ele é um condutor. Ele é projetado, ele é pontiagudo. E ele é projetado, claro que não é esse diabo que eu fiz aqui, mas ele é projetado para ser pontiagudo justamente para ele acumular carga na ponta, tá bom? Para quando tiver uma descarga elétrica, essa descarga elétrica, ela procurar esta região pontiaguda, tá certo? Que está o mais distante possível do edifício, né? Eu vou falar sobre raio quando eu der potencial elétrico, eu não vou falar agora sobre isso, tá? Eu só estou dizendo para vocês que as cargas se distribuem mais nas partes pontiagudas, tá certo? A gente vai ver a aplicação disso mais na frente. Agora, porém, quando cascas esféricas estão carregadas, estas se distribuirão na superfície externa da mesma, procurando sempre o maior afastamento possível. Então, se eu carrego uma esfera oca, tá? Se eu carrego uma esfera, tá? Por isso que eu boto aqui casca esférica, as cargas, elas vão se distribuir na superfície dessa esfera, tá? Elas vão se distribuir na superfície da esfera e vão sempre procurar o maior afastamento possível. Essa distribuição vai ser bonitinha, uniforme, tá bom? Então, é assim que as cargas se distribuem nas superfícies. Se a superfície é irregular, vai ter um acúmulo nas pontas. Se a superfície é perfeitamente esférica, tá bom? Não vai ter acúmulo, porque não vai ter ponta, e a distribuição vai ser perfeitamente homogênea.
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Pode perguntar aí. Toma aí. Por exemplo, se você quiser se matar, eu falo essa merda, eu sou preso. Num dia de tempestade, tá? Você pega uma barra de ferro bem grande, bem pontiaguda, vai para um descampado, descalço, todo molhado e fica segurando a barra de ferro assim para cima, com bastante raio. Você ergue a barra de ferro, tá? E fica assim, tá? Você vai formar um para-raio. Primeiro que se você estiver num descampado, você já vai ser o para-raio, tá? Você vai ser a super... A gente vai até ver isso na parte de potencial elétrico. Mas se você segurar uma barra de ferro pontiaguda, você vai ser o para-raio. Então, provavelmente, se cair algum raio ali próximo, vai cair em você, né? A parte do se matar tira, né? Não tem nada a ver isso que eu falei. Só se você fizer isso, é perigoso. Você pode se matar. Não faça isso, tá? E aí, pessoal, coloquei uma coisa mais técnica aqui. É o seguinte, ó. Quando, atenção, hein, que eu vou falar agora, hein? É fisicamente demonstrável, a demonstração bonita, ela não é tão simples assim, tá? Existem demonstrações mais simplificadas, mas eu vou pular também. Ó, para o caso de condutores esféricos, o esquema abaixo representa como o campo elétrico varia no interior e no exterior de um condutor dotado de carga Q. Pessoal, dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo. Nulo. Gravem bastante isso aqui, ó. No interior, o campo elétrico é zero. É nulo. E no exterior, é dado pela fórmula que vocês já viram. KQ sobre D ao quadrado. Tá certo? Quando a gente pega um ponto muito próximo da superfície, tá? Eu posso considerar que essa distância é o raio do condutor. Agora, quando eu pego um ponto na superfície, aí que vem a polêmica. Por quê? Esse assunto, o campo elétrico na superfície, ele é um assunto tão polêmico que alguns livros nem falam sobre isso, tá bom? Mas se o Enem resolver falar, existem duas... Eu não acredito que ele vai fazer isso, tá? Porque é um tema polêmico. Mas existem duas situações que podem ser consideradas. Tem autores renomados que dizem que o campo elétrico não está definido na superfície, tá? Não se define campo elétrico na superfície. Esses autores falam o seguinte: no interior, o campo elétrico é nulo. No exterior, o campo elétrico é dado pela fórmula KQ sobre D ao quadrado. Quando você pega um ponto muito próximo da superfície, você pode considerar que a distância é o raio. Porém, quando você pega, tá? Porém, quando você pega o ponto na superfície, tá? Quando você pega o ponto exatamente na superfície, esses autores falam que o campo elétrico não está definido. Tá? Existem outros autores que pensam da seguinte forma: se o campo elétrico no interior vale zero e de repente ele vira KQ ao quadrado sobre D ao quadrado, é porque não pode ter um salto, tem que ter uma transição entre o zero e o KQ sobre D ao quadrado. Aí esses autores, eles consideram que o campo elétrico na superfície é a média, né, de zero com KQ sobre D ao quadrado, que é isso aqui, ó. Metade de KQ sobre R ao quadrado. Então, se por acaso um dia vocês olharem isso, que o campo elétrico na superfície é KQ sobre R ao quadrado, mas dividido por 2, saibam que esses autores estão considerando que é a média entre o nulo e o campo elétrico bem próximo.
Eu prefiro trabalhar com a hipótese de que não é definido. Por isso que isso aqui está tampado. Mas eu só quis mostrar para vocês, tá? Eu só quis mostrar para vocês que se por acaso vocês conseguirem essa informação em algum lugar, existe essa corrente e dentro de algumas condições físicas, isso é até correto, tá bom? Você dizer que é metade de KQ sobre R ao quadrado. Porém, existe um consenso que esse assunto não deve ser abordado no nível médio. Só que como o Enem às vezes avacalha, eu estou mostrando isso aqui para vocês, tá bom? Agora, resumindo dentro de uma situação normal, nas CNTP da prova, tá? Campo elétrico no interior, nulo. Campo elétrico numa região qualquer fora do condutor é dado pela fórmula, KQ sobre D ao quadrado. E bem próximo à superfície, você pode considerar que essa distância é o raio do condutor. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não fui claro em relação a alguma explicação? Pode perguntar aí, pessoal. Agora a gente vai falar sobre as aplicações disso, tá? O nome esse tópico que eu criei aí chama-se a gaiola de Faraday, que é a blindagem eletrostática. Vamos ler aqui um pouquinho, ó. A gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Foi o que a gente viu até agora, né? Campo elétrico nulo em seu interior. Deu origem à descoberta da blindagem eletrostática, tá? Eu vou falar sobre os benefícios dessa blindagem eletrostática no próximo slide. Então, o que é a blindagem eletrostática, tá? É o fato de que as cargas se distribuem na superfície e no interior não tem campo elétrico, ou seja, se tiver alguma coisa dentro do condutor, tá? Não vai ter corrente elétrica passando ali por dentro. Então isso serve, por exemplo, para proteger equipamentos eletrônicos sensíveis, né? Aí mais um pouquinho aqui. No experimento de Faraday foi utilizada uma gaiola metálica onde foi colocado um isolante e uma cadeira de madeira cujo Faraday, não. E uma cadeira de madeira. Botar onde, né? A qual Faraday se sentou. Foi dada uma descarga elétrica e nada aconteceu a ele, provando que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado e sem levar nenhuma descarga elétrica, pois os elétrons se distribuem em sua parte exterior da superfície. Então, o Faraday botou uma gaiola metálica em volta dele, sentou numa cadeira. É óbvio que esse sujeito aí não é o Faraday, né? Isso aí pela superprodução, isso deve ser no Brasil, provavelmente. Esse sujeito aí não é o Faraday. Ele colocou uma gaiola, o Faraday colocou uma gaiola metálica em volta, sentou numa cadeira, pediu para o assistente dele largar a descarga elétrica na gaiola. E pediu para as pessoas que estavam assistindo encostar na gaiola para tomar choque. E não estava acontecendo nada com ele. Né? Então, aí está a foto de um... Né? É aquela história, né? A gente confia na física, mas eu não faria uma merda dessa. Né? Apesar de saber que não ia dar em nada. Vai que bate um vento aí, eu encosto o braço na gaiola sem querer. Né? Não gosto de correr risco desnecessariamente. Né? É igual essa porra de pular de asa delta, cara. Uma porra, mó adrenalina, tá maluco, pô, dá uma merda. Filho. Penso muito com a cabeça de estatística. Pensar assim, por exemplo, de cada 10 mil voos de asa delta, um dá merda e morre. Tá mó tempão sem acontecer acidente de asa delta. Então tá chegando a minha vez. Então eu não vou. Eu penso muito nessas paradas. Eu vou pagar para correr risco. Não, uma coisa é o seguinte, ó. Tu vai pagar R$300 para pular de asa delta, mas quando tu chegar lá embaixo, você ganha 1.000. Aí eu vou avaliar o custo. Eu falei, pô, tô precisando de 700 pratas. Né? Agora, pagar para não ter nada. Porra, desci. Maluco. Aplicações da blindagem eletrostática. A
blindagem eletrostática é utilizada em um grande número de aplicações tecnológicas. Atenção nessas aplicações, hein? Seu principal intuito é de proteger componentes sensíveis dos circuitos eletrônicos, que podem sofrer danos se forem expostos a campos elétricos externos, tá? Qual é a função da blindagem eletrostática? É colocar uma gaiola em volta ali do composto, né? Que tem que ser protegido, de modo que se tiver uma descarga elétrica externa, ela vai se distribuir pela superfície da gaiola e não vai atingir o que está ali dentro. Então, alguns aparelhos como micro-ondas, rádio, televisão, dispositivo de armazenamento, DVD, Blu-ray, computador, notebook, têm revestimentos metálicos que funcionam como gaiolas de Faraday para protegerem seus circuitos internos. Então, isso aqui está presente na porra toda. Tá? Ou seja, todo mundo está usando alguma coisa que usa o princípio da gaiola de Faraday, ou seja, que tem a blindagem eletrostática. Graças a esse fenômeno, aqui, ó, graças a esse fenômeno, ficamos seguros dentro dos carros durante uma tempestade de raios. A carroceria dos carros, que é fechada e feita de material condutor, garante que não sejamos expostos aos efeitos nocivos das descargas atmosféricas. Pessoal, se o couro estiver comendo, você está no engarrafamento, tá? Você está no trânsito, está no engarrafamento. E aí começou o raio comer. Pá, 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 aquela tempestade, tudo engarrafado. E aí, a não ser que esteja acontecendo uma enchente e você corre o risco de se afogar, fica dentro do carro, tá? Tem gente que vou largar o carro, que cai o carro de metal, cai um raio no carro aqui, ferrou. O carro é o lugar mais seguro que você pode estar. Você está dentro de uma gaiola de Faraday. Carro, avião, tá? Então fica tranquilo, tá? É claro que o piloto do avião, quando ele tem a possibilidade, ele desvia daquelas nuvens, acho que é cumulonimbus, né? Aquela nuvem preta, né? E quando ele atravessa é adrenalina, né? O avião fica dentro do liquidificador. Mas se vocês por acaso tiverem numa tempestade de raio, tá? E o Brasil é um dos lugares que mais cai raio, que mais tem descarga elétrica do mundo, tá bom? Se vocês estiverem num lugar desse, tá? E tiverem desprotegidos, tiverem a possibilidade de entrar num carro, fiquem dentro do carro. Porque é o lugar mais seguro é o lugar mais seguro que vocês podem estar. Aconteceu um caso aqui no Rio, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, de uma mulher que é o seguinte, ela estava com o carro estacionado, tá? Depois eu vou achar essa notícia e vou compartilhar no grupo. Essa mulher estava com o carro estacionado, tá? Numa calçada. Do lado de uma calçada, né? O que aconteceu? Por algum motivo, teve um acidente que teve, um carro bateu no poste, o poste caiu em cima do carro dela, mas amassou o carro, caiu amassando um pouco o carro. E o fio do poste encostou no carro. O fio do poste encostou no carro. E era um fio eu não sei se era... Talvez era uma tensão média ali, ou seja, mas era um choque que poderia provocar a morte, né, se você encostasse naquele fio. O fio poderia estar desencapado, talvez, mas ele caiu em cima do carro, né? E a mulher chamou o bombeiro, tá? Só que antes do bombeiro chegar, a mulher tentou sair do carro. Quando a mulher saiu do carro, a mulher tomou choque e morreu, tá? Porque ela botou o pé no chão e enfiou o pé enfiou a mão no carro. A superfície do carro estava toda carregada, mas o interior do carro não. Se ela tivesse esse conhecimento de blindagem eletrostática, ela iria saber que por mais que tivesse corrente elétrica ao redor do carro, ela estaria dentro de uma gaiola de Faraday. E o fato dela estar dentro, o que ela tinha que fazer? Chamar ajuda. Tá? Ela tinha que chamar ajuda, o poste tinha que ser retirado dali, o fio retirado, teria que ter sido feito um fio terra para descarregar aquela carga excedente, e aí ela saiu do carro. O problema é que ela meteu a mão na porta do carro para sair, o fio terra foi ela, né?
toda a carga escoou através do corpo dela. Então, tomem muito cuidado, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar essa matéria aqui. Deixa eu ver rapidinho. Senão não vou perder tempo com isso, não. Deixa eu ver aqui. Achei a matéria. Vou compartilhar depois lá no... Não foi aqui no Rio, não. Foi no Amazonas. Tá? A matéria: fio de energia cai de poste, mata mulher e fere criança de 2 anos. Eu vou ver se o caso é exatamente esse. Ó. Segundo a vítima se desesperou após o fio de energia elétrica cair sobre o carro em que ela estava ao lado do marido e da filha. Ao sair do veículo, ela acabou sendo atingida no pé pelo fio e morreu. Essa é até outra matéria, então, tá? Só que é outra notícia. Essa eu não sabia, tá? Só que o fio caiu no pé dela. Só que ela estava protegida dentro do carro, né? A descarga elétrica sofrida pela vítima foi de 13.800 watts, que ela fez ela morrer no local. Uma descarga alta pra cacete. Então, essa aqui é o seguinte, essa matéria: a mulher estava dentro do carro, tá? Protegida, dentro de uma gaiola de Faraday, resolveu sair, só que ela deu azar de o fio pegar no pé dela. Então, a importância da gente compreender e saber esses conceitos, né? Por exemplo, a minha avó, quando eu era criança, tinha... Eu não sei se vocês tiverem algum parente que faz isso, pode me falar, tá? Algum parente de vocês, vó, cobre o espelho quando tem tempestade de raio? Vocês sabem de alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se a avó de vocês é tão velha quanto a minha avó, que a minha avó ainda é dessa geração. Minha avó tem quase 90 anos. Dava raio, meu amigo, ela saia cobrindo tudo que é espelho. Vocês já escutaram falar sobre isso, pelo menos? Que tem gente que... Eu já ouvi. A minha avó, ela só apaga a TV, luz, tudo da casa. A tua avó, ela desliga ou tira tudo da tomada? Ela tira tudo da tomada, geladeira, qualquer coisa. O que a sua avó faz sentido, sabia? Tu tá zoando a véia aí, mas faz sentido. Não, mas eu ficava meio assustada. Não, porque o que acontece? Cobrir espelho não tem nada a ver, tá? Esse negócio de espelho atrai raio devia ser o que era corrente de WhatsApp hoje, né? Alguém propagou essa notícia falsa aí ferrou, né? O que é perigoso numa tempestade de raio é você estar em locais que são possíveis condutores de acumuladores de carga, né? Ou bons condutores. Por exemplo, dentro do mar é um péssimo lugar para você estar numa tempestade de raio. O pior lugar que você tem para estar numa tempestade de raio é em cima, sentado numa prancha de surf dentro do mar. O mar está mexido, eu vou surfar aqui. Não faça isso. Por quê? O cloreto de sódio dissolvido ali na água do mar, ele é um excelente condutor de energia elétrica, tá certo? Segundo, você é o para-raio da região, tá? Você é o ponto ali acumulador de carga no plano. Terceiro, se cair um raio perto de você na água, a descarga elétrica vai chegar até você. Não se iluda, tá? Embaixo de árvore, um lugar péssimo, porque o galho acumula ponta, tá bom? O galho é pontiagudo, tá? A ponta é acumuladora de carga, apesar do material que compõe a árvore não ser um bom condutor, mas é perigoso ficar embaixo de árvore, tá? Porque a árvore, ela, em certas condições, ela pode acabar funcionando como um para-raio, por causa das pontas, dos galhos, né? Sobretudo aquela pontinha molhada.
Deixa eu ver aqui. Agora, espelho, o negócio é se abrigar em algum lugar, né? Se abrigar em algum lugar, e se tiver a possibilidade de for um carro é um lugar bem seguro. Em relação a tirar as coisas da tomada, Inara, que você falou que a sua avó faz, o lance é o seguinte: se cai um raio, tá? Se cai um raio na minha rede elétrica, tá? E tiver uma sobrecarga na rede elétrica, isso pode, de certa forma, danificar o meu aparelho. Alguns aparelhos têm proteção para isso, né? Você vai queimar um fusível do aparelho, por exemplo. Eu uso aqui em casa os componentes sensíveis com estabilizador de energia, tá? O estabilizador de energia, quando tem uma sobrecarga na corrente elétrica, ele queima o fusível, tá? Ele não queima nem o estabilizador, ele queima o fusível do estabilizador, só que um fusível custa 50 centavos. Você troca o fusível, o equipamento volta a funcionar. Às vezes, quando o estabilizador de energia de vocês não está funcionando, é só trocar o fusível. Abre uma portinholazinha dele, às vezes vem até um fusível reserva. E troca o fusível, ele volta a funcionar. Aquilo protege o circuito, não deixa que o excedente de corrente elétrica chegue nos equipamentos, tá bom? Apesar de que esses equipamentos também têm uma proteção interna contra sobrecarga, tá? Mas pode acontecer de eventualmente queimar alguma coisa, tá bom? A luz não precisa, assim. Agora, quando a geladeira também eu não tiro. Agora, quando tem uma tempestade de raio muito forte, o que da minha casa não está protegido por estabilizador de energia, tipo carregar celular, televisão que não está conectada ao estabilizador, eu também tiro da tomada. Já que eu não vou ver televisão mesmo se tiver com oscilação de luz, né? Mas é para garantir. Pessoal, o lance é o seguinte: eu vou colocar esse slide, essa aula, tá? O começo dessa aula já tem na plataforma. O que não tem é de campo elétrico para frente, tá? De campo elétrico para frente não tem, ou seja, do slide 15 para frente não tem. Tudo isso aqui que a gente falou. Eu vou atualizar esse slide agora na plataforma, tá? Os exercícios de casa, eu vou passar daqui a pouco os exercícios da apostila, mas eu fiz uma listinha com 15 exercícios de eletrostática que vai ser o trabalho de casa de vocês disso, tá bom? Porque os exercícios da apostila eu quero deixar para a próxima aula. Eu vou até passar para a próxima aula da apostila. Para casa hoje, eu vou mandar agora no grupo uma lista de exercícios que tem gabarito comentado no final. Tá certo? Então, se olhando o gabarito, mesmo assim, vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo. Tá certo? Então, vejo vocês na segunda-feira. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.